Oi, eu sou Renata da Gama e hoje estou aqui para mostrar o meu trabalho para vocês. Eu estou pesquisando a escola Érico Veríssimo, que há muito tempo ela se iniciou quase junto com Laranjeiras do Sul. Ela é uma história muito interessante que inclui cemitério, ela inclui uma história de um governo que acabou assinando, mas somente depois de 7 anos ela começou a atuar como uma escola. No início, em 13 de setembro de 1950, ela foi assinado pelo ex-governador do estado, Moisés Limpion, e pelo seu prefeito Alcindo Natel de Camargo. Mas mesmo assim, em 1957 é que ela acabou sendo fundada e muitos alunos foram estudar lá. Mas no início era somente 30 alunos numa sala de aula. E ela servia como sede o Gildo Aloysio Schuch. Permaneceu até 1965, quando o professor da gestão do professor Ângelo D'Agostin, ele era diretor na época, resolveu numa reunião com a população que tinha que ampliar essa escola. O que ele fez? Ele acabou construindo junto pela Fundepar 4 salas, uma cozinha e um banheiro. Era pouco, mas depois de muito mais tempo, eles foram colocando mais coisas nessa escola. E nisso, eles acabaram construindo a escola, assim, que no início era só um terreno. E ali eles foram construindo aquele prédio. A partir do ano de 73 é que ela ganhou mais salas de aulas. E em 74 ela ganhou mais 3 salas e uma sala de administração. Era pequeno, mas assim foi se evoluindo. Mas com o tempo, há uma lei que é de 5.692, no ano de 71, ela deveria mudar-se o nome dela. Que a escola, no começo, se chamava Ginásio Estadual Laranjeiras do Sul, passou a se chamar Érico Veríssimo. Por quê? Por que essa pergunta? Por que Érico Veríssimo? Por causa dessa lei que criou uma exceção que exigia que as escolas tivessem o nome de uma personalidade em destaque. Então, nesse tempo, o destaque seria Érico Veríssimo, que ele foi muito conhecido e admirado por ser um escritor com grandes expressões de literatura, e ele tinha muita persistência, que com muito sacrifício ele se dedicou às suas obras. Depois, a professora Terezinha Andretta e a dona Rosa Pupio eram responsáveis pela paramentação, ou seja, idealizaram o uniforme, a bandeira e o distintivo da escola, que passava a ser assim. Nessa escola, simbolizava pela cor azul, de raro esplendor, e tem o lema Luz e Saber. Em 2002, na gestão e diretoria da ALDA, é que foi construída mais uma sala e que finalmente em 2004, na atual gestão, a escola ganhou novos banheiros que ficaram assim, corredores, pinturas e uma nova quadra. Sendo que antigamente, a quadra de antigamente, ela era assim. E depois, ela com muito esforço, ela acabou ganhando uma cobertura e essa cobertura ficou assim. E sendo assim, a entrada da escola também foi mudando conforme o tempo. A entrada da escola, que antigamente era somente um barranco e ficava assim, com o tempo ela ficou assim. E mudou muita coisa. Depois a entrada dela se virou e ficou fechada. E comente com um nome na frente, como é a atual agora. Depois que ela ficou assim, ela mudou muito mais ainda. Ela foi mudando, hoje ela tem câmeras dentro da sala de aula para manter a segurança dos alunos, que também proporciona mais segurança aos professores para fazer o trabalho dentro da sala de aula. E com essa minha pesquisa que eu andei fazendo, eu andei procurando saber uma história que se dizia muito, que seria que antes de ser o Érico Veríssimo, antes do nome, antes de toda essa história que todo mundo fala, ele era no cemitério. Fui buscar, fui procurar, sabe? E o que eu encontrei para vocês? Que conforme o relato oral de descendentes dos pioneiros antigos, realmente ele era, só não havia, como se dizer, registros que da época, porque aqui em Laranjeiras do Sul, ela nem sempre foi uma cidade, ela era um sertão, ela era muito mato.
Então, quando ela começou a fazer as primeiras vilas, nessa época, que foi em 1914, há muito tempo, sabe? Então, existiu aqui, em Laranjeiras do Sul, somente um pequeno povoado. E nesse povoado, ele tinha até soldados da Revolução Tecnicista, que foi até 1924. Quando o Érico Veríssimo começou a ser ampliado para crescer Laranjeiras, porque o Érico Veríssimo também, explicando para vocês, faz parte de Laranjeiras do Sul, porque ela já existe há 69 anos aqui nessa história. O que acontece com isso? Como essa história vai muito além, que eu resolvi estudar o Érico Veríssimo por causa disso, pelo nome, pela cor e tudo mais, essa história do cemitério eu queria esclarecer. Realmente ela existiu, mas ela não houve registros que foram lá dentro do cartório dizendo aqui era o cemitério. Não. Ele simplesmente era um povoado grande e que deu-se nessa época uma gripe. E essa gripe se chamava uma gripe espanhola. Ela chegou a matar famílias inteiras na época. Como o medicamento era difícil, tudo era difícil na época, o que aconteceu? Essa gripe espanhola matou famílias inteiras. Soldados que na época eram tecnicistas, que estavam aqui, acabaram falecendo. Como as pessoas que foram fazer a terraplanagem para fazer o Érico, que hoje vocês conhecem, ela foi feita a terraplanagem e na escavação foram encontrados ossos. Então, esses restos mortais que foram encontrados durante essa terraplanagem na construção da escola, o que aconteceu? Eles viram que o cemitério era o primeiro marco da história de Laranjeiras do Sul. E através disso, a gente entende que Laranjeiras do Sul não se inicia só com ela, mas com uma escola dentro dela. Laranjeiras do Sul começou e a escola junto. Então, é maravilhosa a história do Érico Veríssimo. Com isso também, eu fui procurar mais um pouco o que houve, o que aconteceu com esses restos mortais. Durante essa época foi feito também no dia de finados, em 1930, foi feito uma procissão. E durante essa procissão foi translaçados os ossos até o cemitério atual que existe hoje na Laranjeiras do Sul. Então, esses ossos foram translaçados, mas no dia de finados. Toda a população esteve envolvida, então isso ficou um marco histórico. Então eu penso o seguinte, Érico Veríssimo não é somente uma escola, ele também é a história, ele é uma história de Laranjeiras. Aqui em Laranjeiras do Sul também se conta que muita gente estudou nessa escola. Se chama Ivaldir Perac. Ele é conhecido hoje como um grande empresário em Laranjeiras do Sul. Mas ele estudou e lecionou nessa escola. Eu tenho uma foto dele aqui. Ele era professor e nessa foto ele estava lecionando para o Dia das Mães. Estava fazendo um trabalho sobre o Dia das Mães. Então eu procurei e eu fiquei interessada em procurar achar mais. O que eu encontrei? Além de ele ter sido professor, ele ainda hoje é empresário. Você falando, um dos nossos empresários em Laranjeiras do Sul, ele tem uma loja que se chama Perac e ele tem a Líder Sul, que é uma rádio da região. Nessa escola Érico Veríssimo também, que eu andei pesquisando, muitas pessoas que trabalham nela, elas trabalham com amor, elas trabalham com dedicação. E as crianças que um dia entraram lá, saíram, foram fazer faculdades, tem pessoas que viraram escritoras, tem pessoas que viraram advogado, tem pessoas que viraram veterinários. Então, através de uma única escola, Laranjeiras do Sul também cresceu. Porque dali surgiu outras escolas para tentar melhorar. Mas como eu estou falando da Érico Veríssimo, eu quero dar os parabéns ao Érico Veríssimo por ser a escola que ela é. Ela fez muitos alunos serem profissionais hoje. Então devemos sim valorizar a escola. Estou aqui hoje para fazer esse trabalho. Agradeço muito ao pessoal do Érico, a diretora, os funcionários.